Bom dia a todos, a todas. Esta é uma atividade do 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Nós estamos iniciando a mesa redonda chamada Aumento do Acesso e Concretização do Direito à Saúde. Nosso congresso chama a discussão do SUS e o projeto civilizatório, cenário, alternativas e propostas. Então, o debate sobre o aumento do acesso e concretização do direito à saúde será coordenado por mim. Eu sou Liane Rigg, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria. Os nossos palestrantes convidados são José Ricardo de Carvalho Mesquita Aires, da USP São Paulo, Renato Tasca, Distrito Federal, Lígia Giovanella, da Rede APS, Abrasco, Maria Luísa Carnelo Pereira, do Instituto Leônidas e Maria Deane, da Fiocruz, no Amazonas. Os nossos convidados dispensam apresentações. Eu vou fazer um pequeno registro da atividade de cada um no tema proposto e de imediato vou passar a palavra para eles. Então, o professor José Ricardo Mesquita Aires é médico sanitarista, professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Atua na área da saúde coletiva, com ênfase em atenção primária em saúde e comunidades em saúde. É importante autor de publicações na forma de periódicos e livros. Renato Tasca é médico, se formou em Turim, especializou-se em saúde pública na Itália e Inglaterra. Teve uma atuação importante no processo de construção do SUS aqui no Brasil. Trabalhou em projetos de cooperação técnica na área da saúde com várias instituições internacionais em países da América Latina e África. Atualmente aposentado, de março de 2008 a agosto de 2020, foi consultor na área de serviços e sistemas de saúde da OPAS, nos escritórios de Brasília e Washington. Tem uma ampla experiência na saúde coletiva, com ênfase em políticas públicas de saúde. Lígia Giovanella é graduada em medicina, mestre, doutora em saúde pública pela ENSP, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, da ENSP Fiocruz, atua no campo da saúde coletiva, especialmente em avaliação de políticas, sistemas e programas de saúde, com foco na atenção primária e saúde da família, e políticas e sistemas de saúde em perspectiva comparada. Maria Luísa Carnelo Pereira é bacharel em medicina, pela Universidade Federal do Amazonas, também é bacharel em filosofia. Atualmente é pesquisadora titular do Instituto Leônidas e Maria Deane, na Fiocruz, em Manaus. E a sua produção científica tem enfocado temas como política de saúde indígena, organização da atenção básica, etnografias de práticas sanitárias, sistemas tradicionais de doença, cura e cuidado à saúde e controle social em saúde indígena. Então, apresentando nossos painelistas, eu de imediato passo a palavra ao professor José Ricardo. Nós combinamos uma exposição de aproximadamente 20 minutos para garantir um tempo para o debate. Bom trabalho para nós e a palavra está contigo, José Ricardo. Obrigado, Liane. Muito bom dia a todos que nos assistem. É uma alegria estar podendo participar aqui dessa mesa. Agradeço muito à Comissão Científica do Congresso o convite e a oportunidade de estar com colegas tão ilustres e tão expertos no tema que a gente tem para tratar aqui hoje. A organização do Congresso me pediu um pouco para falar sobre alguns conceitos que a gente vem trabalhando na perspectiva da atenção primária e das práticas de saúde de uma maneira geral, mas muito particularmente com esse foco na atenção primária, e que eu vou
eu costumo, né, me referir a eles como conceitos reconstrutivos, né? Em que sentido? No sentido que são conceitos que não são exatamente conceitos que têm uma operacionalidade completa instalada, né, nas nossas práticas cotidianas de saúde, mas dialogam com ela, né, no sentido de apontar certos horizontes de interesse, né, no sentido do aperfeiçoamento das práticas de saúde e que de alguma forma conduzam, né, os nossos sistemas, nossos modelos de atenção para responder mais adequadamente aos seus mais elevados princípios civilizatórios e humanísticos, né? Esses conceitos que eu queria trazer aqui como um panorama geral para a gente pensar junto são basicamente 3 conceitos, né? O de integralidade, de vulnerabilidade e de cuidado. Não é? São 3 conceitos que de alguma forma me parecem estreitamente relacionados com o tema dessa mesa, né? Que é a questão de acesso e do direito à saúde. Não é? Especialmente porque eles apontam para uma dimensão, digamos, vamos chamar assim, mais qualitativa da questão do acesso, não é? Acesso a quê, né? Acesso de quem, e não apenas a questão do oferecimento da oferta do serviço, mas do modo de operar desses serviços e da rede de maneira geral, né? Bom, o primeiro deles, a integralidade, tem sido bastante discutido porque foi um, né, dos princípios doutrinários da construção do SUS, né? Mas eu lembro dos primeiros textos mais conceituais sobre o assunto e meio canônico já, né, nessa área, que é um texto do nosso querido Rubem Matos, recentemente falecido, né, em que ele falava dos sentidos da integralidade, né, e que, embora se tenha muito precocemente percebido a importância, a relevância, né, da ideia de integralidade, compondo com a universalidade e a equidade, né, como princípios que remetem uns aos outros mutuamente, como esse era estratégico, não é, para fazer com que, de fato, o sistema pudesse funcionar, né, de forma adequada. Embora uma definição mais precisa de integralidade seja bastante difícil, porque dependendo da ótica que você olha, né, você terá ênfases diferentes, e Rubens elenca algumas dessas diferentes possibilidades, né, de pensar o princípio da integralidade. Nós, né, do grupo a que eu pertenço, da USP, lá ligado, né, ao Centro de Saúde Escola do Butantã, né, atenção primária, a gente tem procurado trabalhar com a ideia de integralidade em 3 grandes, na verdade em 4 grandes eixos, né? E são eixos porque, na verdade, são entradas na questão, mas claro que se relacionam com os demais, né? E que dialogam muito particularmente com a teoria do processo de trabalho em saúde, na sua ambição de pensar as práticas de saúde, a técnica de saúde por dentro dela, quer dizer, o aspecto social e político da organização do trabalho por dentro da própria tecnicalidade do trabalho, né? Então, nesse sentido, um dos primeiros eixos que a gente pensa em integralidade é a questão das necessidades, né? Quer dizer, a integralidade busca, no seu sentido reconstrutivo, ampliar a leitura das necessidades para além do estritamente biomédico e do estritamente colocado como uma demanda ativa do serviço, né? A demanda ativa ela é fundamental, não é? Ela move a relação, né, entre as populações de serviço. Nesse sentido, ela é algo que a preocupação com o acesso tem que estar sempre muito atenta, né? Mas ela nos remete a questões que estão para além do que é imediatamente demandado, né? Então, essa ampliação das necessidades é fundamental para que o acesso possa chegar não simplesmente repetir um padrão de oferecimento de serviços, mas poder interpretar mais dinamicamente, mais radicalmente, necessidades que os serviços precisam responder, especialmente na ponta do sistema, né, na atenção primária, para poder, de fato, promover a saúde da população de maneira mais geral, né? Então, esse eixo me parece fundamental para a gente pensar e estar articulado aos demais eixos, né, que a gente tem discutido. O segundo seria o eixo das finalidades, né, ou seja, é clássico trabalhar na questão da integralidade, que a gente precisa dar respostas à promoção da saúde, prevenção de agravos específicos, a detecção precoce, né, de patologias e tratamento adequado e precoce para elas, né, a questão da reabilitação. Então, os famosos 4, né,
planos, né, da atenção integral, né, elas são importantes de serem consideradas nas finalidades do trabalho operado, mas nos parece fundamental que não se pense apenas na presença do oferecimento desses aspectos, desses níveis de finalidades, mas também da integração entre eles. Né? O mais importante aqui é a gente conseguir fazer com que eu consiga pensar simultaneamente na relação entre esses aspectos todos. Né? Porque uma oportunidade de tratamento precoce, por exemplo, ela também é a oportunidade de responder às necessidades que dependem de ações de promoção da saúde, de ações de prevenção. Então, olhar de forma integrada a esses diferentes níveis. Isso exige o nosso terceiro nível, né, o terceiro eixo da integralidade, que é a questão das articulações. Né? Não é possível fazer integralidade, muito particularmente na atenção primária, né, que é o foco central da integralidade, pelo sentido ordenador, né, do sistema de saúde que a atenção primária tem, né? Se a gente não pensar a articulação entre diversos setores, né? Então saúde com outros setores de serviços no plano social, né? Educação, bem-estar social, justiça, né? Vejam como foi importante, por exemplo, para combater a questão da violência, né? A Lei Maria da Penha, né? Então, a articulação entre os vários setores, né, é bastante importante, mas a articulação internamente também, né, as diferentes práticas que o setor saúde pode oferecer. Né? Então, nesse sentido, a ideia de redes, né, foi um grande avanço, né? A ideia da construção de linhas de cuidado, com todos os cuidados que a gente tem que ter com a ideia de linha de cuidado, né, para não segmentar essa ideia de integralidade, ela também é um avanço em termos de identificar nós, né, dessa rede que tenham que estar mais agilmente articulados, né? E, ao mesmo tempo, junto com isso, a articulação entre diferentes saberes. Né? Isso me parece ser uma coisa que está profundamente ameaçado nas políticas mais recentes no campo da saúde. Né? A questão da importância do aspecto interprofissional, interdisciplinar na atenção primária. Né? Então, as últimas medidas pré-pandemia, né, de desfinanciamento ou de mudança no padrão de financiamento das equipes interdisciplinares, né, e multiprofissionais dentro da atenção básica foi um grande golpe, me parece, à construção da integralidade ali na ponta. Né? E nós temos que repensar isso rapidamente para reestruturar isso. Né? E, por fim, o quarto eixo seria o eixo das interações. Né? Não se promove efetivamente essa reconstrução no sentido em que esses eixos apontam, sem que a gente consiga ter um empenho muito decisivo na questão das interações que estão envolvidas em todo o processo de trabalho. Né? E aí eu falo basicamente em dois níveis de interação: as interações intra-equipe, né? As interações entre os profissionais, né? e diversos trabalhadores da saúde, e a relação, as interações com os usuários do serviço. Né? Isso parece ser um ponto fundamental. Eu quero voltar a ele no terceiro conceito que eu quero tratar aqui, apontar aqui, que é o de cuidado. Né? O segundo conceito que me parece fundamental para pensar acesso e direitos é o de vulnerabilidade. Né? Esse é um conceito que surge no campo da saúde coletiva mais recentemente em relação a outros conceitos. Ele veio trazido basicamente pela experiência de uma outra pandemia, né? a pandemia do HIV/AIDS, né? E surge no cenário como uma possibilidade de superar lacunas que de alguma forma já eram sentidas, especialmente apontadas, né, pelo movimento da epidemiologia crítica, da epidemiologia social em países como o Brasil e outros da América Latina, né, que era a dificuldade de diálogo de certas construções, né, epidemiológicas tão fundamentais para o campo da saúde coletiva, com a instrumentalização de práticas concretas, cotidianas de prevenção. Né? Então, nós ficávamos muitas vezes com conhecimentos epidemiológicos bastante e bastante consistentes acerca de certas associações entre fatores, né, relacionados a certos desfechos indesejáveis na saúde, como, por exemplo, né, a AIDS, né? Mas tínhamos dificuldade de entender como é que esses conceitos poderiam ser transpostos para o cotidiano, né? O que ele significava efetivamente no cotidiano das pessoas. E aí o quadro da vulnerabilidade, de alguma forma, vem trazer aquilo que eu chamo de um quadro mediador, né, entre vários campos do conhecimento em saúde, né, em particular
no diálogo entre a epidemiologia e o campo das ciências sociais e humanas, não é? Para fazer com que as categorias epidemiológicas pudessem adquirir mais consistência, mais densidade para instruir ações no cotidiano, não é? Ao mesmo tempo também a mediação entre os saberes científicos e técnicos e os saberes práticos, ou seja, aqueles saberes das pessoas, no cotidiano delas, né? Que é também um dos grandes desafios, algo que, por exemplo, a oficina pré-congresso sobre atenção primária tratou bastante, né? Quer dizer, como chegar na ponta do sistema, dialogando com as realidades concretas das pessoas que estão ali, considerando a diversidade enorme que a gente tem, não é, nas cidades brasileiras e no Brasil como um todo, né? Se a gente pensar em diversas regiões, mas dentro de uma mesma cidade, se eu pegar uma cidade como São Paulo, por exemplo, né? Ou Rio de Janeiro, Belo Horizonte, quer dizer, as grandes metrópoles, né? A diversidade interna que há, né? E a dificuldade, muitas vezes, da gente conseguir compreender como, às vezes, um mesmo fator de risco, digamos assim, como, por exemplo, um comportamento que expõe as pessoas a uma infecção, não é? Pode adquirir sentidos completamente diversos em termos de caminhos para a prevenção, se eu considerar a realidade local, né? Infelizmente, a vulnerabilidade tem sido muitas vezes reduzida a um simples sinônimo de risco, não é? E a gente não vê muito avanço, não é? Em relação à construção de um quadro mais ousado, né, em relação à transformação das práticas, né? Mas já há, me parece, um acúmulo bastante importante em termos transformações que o conceito vem trazendo, né? E a resposta que o Brasil teve, especialmente nos anos, final dos anos 90, primeiras décadas do ano 2000, né? Primeiros anos do ano 2000, os anos 2000, em relação a epidemia de HIV/AIDS no Brasil, foi exemplar, né, de como a incorporação dessa lógica da vulnerabilidade permitiu uma resposta que foi tão efetiva que se tornou um modelo mundial, né, até a gente começar a ter o desmonte que a gente observou recentemente, né. E acho que o grande sucesso disso foi trazer, em primeiro lugar, a consideração do aspecto sempre relacional, não é, de qualquer situação de vulnerabilidade, ou seja, não é possível nós pensarmos nem fatores de risco, mas tampouco identidades sociais, como, por exemplo, ser negro, ser mulher, ser homossexual, né, ou gay, enfim, sem a gente pensar o caráter relacional que está aí. Quer dizer, então, menos do que pensar em identidades, mas pensar em relações, né, sociais que estabelecem determinadas formas de estar no mundo, de se relacionar e de ser, inclusive, acessar os serviços, não é? E, particularmente, em ter direitos reconhecidos e respondidos, não é? Que tem a ver, então, com relações sociais. Então, relações de gênero, né? Relações raciais, relações entre classes, relações entre gerações, né? São questões fundamentais de serem pensadas para compreender os processos de adoecimento e de acesso ou não acesso que estão colocados na ponta, né? E, muito particularmente também, a ideia que o quadro da vulnerabilidade traz, não é? De trazer um horizonte normativo para as práticas diverso daqueles tradicionais das ciências e das práticas de saúde, não é? Nós trabalhamos no campo da saúde com um padrão normativo, com um horizonte normativo muito centrado na questão da normalidade e anormalidade, não é? Que, por sua vez, está amparado em determinados padrões de reconhecimento do ponto de vista fisiopatológico. Não é? Então, a expressão de determinados modos de vida, não é? Ou de modo de andar a vida, como dizia Canguilhem, não é? E seus obstáculos. Não é? Na expressão disso em termos das repercussões pensadas nessa normatividade biológica, né, que orienta a maior parte das ações, né, tanto o planejamento quanto a avaliação delas, né. E o quadro da vulnerabilidade, ao trazer a perspectiva mais radical dos aspectos relacionais, né, das nossas inserções sociais e da organização dos serviços, ele traz um novo horizonte normativo. Não é? Quer dizer, como é que nós avaliamos se determinadas condições sociais e determinadas formas de oferecer e organizar serviços são adequadas ou inadequadas? Certamente não é o padrão de normalidade ou anormalidade, né? Isso seria um contrassenso, seria uma aberração, né? Mas é sim o padrão dos direitos,
né? Até que ponto essas condições sociais e essas organizações programáticas respondem ou não aos direitos fundamentais das pessoas, né? Então, essa abertura para a relação entre saúde e direitos humanos, entre saúde e organização política institucional, né, na perspectiva dos direitos, eu acho que é uma das contribuições fundamentais da vulnerabilidade e que a gente pode utilizar para pensar a questão do acesso a direitos no campo da saúde. E, finalmente, a questão do cuidado, que é um conceito que nós temos trabalhado em relação com esses dois anteriores, né, e muito em diálogo também com as políticas de humanização, né, que é a ideia de que nós precisamos fazer com que a questão da participação das pessoas, ou seja, que os saberes práticos delas sejam trazidos, né, e permitam o acesso, né, não acesso não apenas físico, mas o acesso a uma resposta mais radical àquilo que de fato são as suas necessidades de saúde, tentando trazê-las para dentro do próprio encontro terapêutico, do próprio encontro de promoção e produção da saúde, né? E não apenas como regulador externo, né? Ou seja, pensar que o que nós precisamos fazer é fazer com que o objeto do cuidado não coincida com o objeto do diagnóstico e prescrição das diversas áreas de conhecimento em saúde, né? Especialmente a médica, né? que tão poderosa e hegemônica aí nesse conjunto de práticas, né? Mas pensar o objeto do cuidado como, de fato, produto de um diálogo, né? Entre os nossos saberes técnico-científicos e os saberes práticos das pessoas, né? A partir de um ativo que a gente tem chamado de projetos de felicidade, né? Ou seja, aquilo que de fato move as pessoas, aquilo que configura para elas o sentido ético, não é, que nós assumimos diante delas, não é, como coprodutores da boa vida, da boa saúde, não é? Então, nesse sentido, eu retomo, né, o quarto eixo da integralidade, das interações, como sendo fundamental para o acesso e para a garantia de direitos, não é? É só desse encontro cuidador, não é, que vai buscar sempre fazer dialogar os dois polos necessariamente envolvidos no trabalho em saúde, não é, que a gente tem chamado de êxito técnico e sucesso prático, não é, que vão poder fazer com que a gente consiga ir na ponta do sistema, adequando as redes, adequando os serviços para garantir essa integração entre saúde e direitos e, portanto, a construção de uma efetiva saúde pública, não é, que supere, né, os velhas dicotomias, né, que tanto nos têm atrapalhado, como a dicotomia entre o individual e o coletivo, né, e a dicotomia entre o técnico e o político, né? Então, esse é o sentido reconstrutivo que eu acho que esses conceitos apontam, né? É claro que eles impõem alguns desafios, né? E eu acho que eu colocaria 3 deles como fundamentais. Um que tem sido bastante discutido, que é a questão do financiamento, né? Não vamos conseguir fazer o SUS que a gente quer com o processo de desfinanciamento e de privatização que a gente vê ocorrendo, né? Aos nossos olhos, né? Não conseguiremos também caminhar nessa direção sem resgatar a ideia de interdisciplinaridade, interprofissionalidade na ponta do sistema, não é? E, principalmente, não é, a questão da participação no sentido do diálogo mais intenso entre as populações que a gente quer atingir, não é? E os serviços de saúde por dentro dos processos de trabalho em saúde. Né? Tem sido já bastante apontado como por exemplo, na resposta à pandemia, né? Nós que tínhamos condições muito favoráveis para ter uma resposta muito positiva em função de termos um sistema universal e capilarizado de saúde, uma atenção básica, como uma estratégia de saúde da família também já bastante capilarizada, não é? Como não conseguimos incorporar, não é, esse diálogo com as populações, esse diálogo mais de estreita atenção primária, para produzir respostas mais efetivas, não para garantir apenas, embora isso não seja desimportante, né, acesso aos casos graves da Covid às UTIs, né, mas para garantir prevenção.
né, para garantir que as pessoas de fato conseguissem se proteger, né, e construir políticas intersetoriais capazes de manter o distanciamento físico quando necessário, o acesso aos recursos, né, aos meios de proteção, que são máscaras, enfim, recursos da higiene, toda essa coisa. Né? Então, esse diálogo, né, me parece ser o grande desafio, né, e não apenas no sentido dos padrões de controle social em que já temos bem consolidados no SUS, né? Embora muitas vezes pouco utilizados, né? Mas particularmente na entrada do cotidiano do processo de trabalho, né? E aí tanto no sentido da assistência individual, né, quanto nas práticas relacionadas a ela, mas que têm alcance mais coletivo, como por exemplo as práticas de rastreamento de casos, de vigilância territorial, coisas desse tipo, né? Era basicamente essa contribuição que eu tinha a trazer. Eu agradeço muito a atenção de vocês e quem sabe no debate possamos retornar algumas dessas questões, né? Muito obrigado. Muito obrigada, José Ricardo. Renato Tasca. Bom dia. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Eu agradeço também muito o convite que foi dado. Eu, apesar de estar aposentado, ainda trabalho em pesquisas, colaboro com algumas universidades. Então, não estou totalmente de pantufas, né? Mas estou ainda ativo e nunca, até aposentado, abandonaria, né, o meu apoio ao SUS, que sempre caracterizou o meu trabalho e a minha carreira. Eu preparei tenho uma apresentação aqui que eu vou compartilhar com vocês. Ela está na página errada. Essa apresentação, ela não é uma apresentação erudita, né? O meu perfil é um perfil de consultor internacional, de estar dentro dos processos, né? Ajudar a idealizar. Eu cheguei no Brasil primeira vez eu sempre digo, eu sou mais novo da Constituição, mas mais velho da lei orgânica, porque eu cheguei em 89 no Brasil. Então, peguei o processo bem na explosão. E depois teve processo de construção do SUS. E depois teve diferentes momentos nos quais eu esteve aqui, mas falamos de muitos anos acompanhando, estudando o SUS dentro de um contexto internacional. E o tema do direito à saúde é um tema que, obviamente, é central. Toda a construção do sistema público de saúde, na maioria dos países, é inspirado, norteado pelo conceito de dar direito à saúde e, portanto, a universalidade, a integralidade, a gratuidade e todos os demais. Agora, enquanto isso está na Carta Constitucionais de muitos países, e no SUS está muito, muito claramente, a concretização desse direito é um passo que precisa de instrumentos, de política, de bases legais, e é uma tarefa bastante difícil. Eu queria nesse momento, eu queria fazer dois pontos. Um primeiro ponto é um ponto de narrativa, que eu queria falar, porque estamos no contexto de uma narrativa fajuta e perigosa, que nos está levando fora do trilho. Os nossos inimigos, digamos, que estão contra o sistema público, estão usando essa narrativa, que é a narrativa da eficiência, que de alguma forma se liga ao consumidor, né? Ao conceito de direito do consumidor e não direito do cidadão, que é o primeiro ponto que eu queria pegar. E depois eu queria ver com vocês, numa linha do tempo que eu tentei fazer, para ver se esse processo SUS foi realmente um processo, está sendo um processo de construção de cidadania, portanto, de concretização dos direitos, e quais são os momentos principais que tornaram isso sempre mais possível, que permitiram ampliar esse direito, ou fazer esse direito mais concreto e mais sólido. Então, vamos passar ao primeiro ponto, porque o tempo é pouco. Se vocês acham que esse tema da eficiência é recente, está errado. Essa coisa começou no final dos anos 80, no começo dos anos 90, na Europa. Houve toda uma onda de modernização do setor público. Eu trabalhava na Itália naquela época num projeto de modernização do Estado e estávamos todos muito entusiasmados, né? Porque, na verdade, a administração pública naquela época estava bem atrasada, né? Estava precisando realmente de um choque. E no primeiro momento, a teoria era o New Public Management, introduzir
instrumentos do privado para tornar o público melhor, né, mais eficiente. Essa história já existe há tempo, mas nem sempre se entendia, nem naquela época se entendia bem o que era uma coisa e o que era outra coisa, né? Como se fala aqui no Brasil, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E ali, olha, 30 anos atrás, em 91, saiu um editorial que foi importante naquela época no British Medical Journal, criticando toda essa coisa dos Citizen Charters do Reino Unido. Uma voz contra um movimento que era muito apoiado politicamente pela sociedade, entendeu? E eles fizeram alguns comentários muito importantes e colocaram do lado, né? Aqui eu tentei um pouco assim, de forma naif, simplificar essa discussão. Mas é óbvio que tinha diferenças muito fortes entre o direito de um consumidor e o direito do cidadão, né? Só o primeiro, escolha versus equidade, é claro que são objetivos que, em alguns momentos, todo o tema da prevenção e da promoção da saúde que usamos no sistema de saúde, de alguma forma, ela quer afastar o cliente do serviço, não quer aproximar. Então, são lógicas completamente distintas de marketing e tal. Mesmo que alguns instrumentos do consumidor podem ser de direito do consumidor, de relação com os consumidores, podem e foram utilizadas também no setor público de uma forma muito importante. Mas não se pode confundir, ok? Porque garantir cidadania é mais do que garantir que o produto que você comprou, que o seu tênis realmente é daquele número, né, vai durar tanto tempo, que o seu carro tenha... Então, é uma lógica diferente. E o próprio valor, o conceito de valor que permeia o consumo e que permeia a cidadania são totalmente distintos. Um é um valor público. Eu fui coordenador de Mais Médicos, porque tudo isso, né, tem que sempre ser relacionado às experiências pessoais. Nós tivemos, quando chegou o contingente cubano, que foi a ocupar as áreas mais remotas no país, nós tivemos, a conta ainda não é clara, mas em torno de 400 municípios que nunca na história desse país tiveram um médico residente, ok? Mesmo que, então, o que representa? Qual é o valor que tem isso para uma mãe, um pai que tem um filho com algum tipo de doença ou de problema? Ter um médico no próprio município, não ter que, né, pegar uma mobilidade, um transporte, pegar ficha em outra cidade, ou seja, qual é o valor disso? Acho que no Ministério da Economia esse não se computa, nunca esteve na balança. Então, essa é uma coisa muito importante, porque a narrativa do que o SUS não precisa mais dinheiro, precisa de gestão, aquela gestão que eles estão dizendo que resolve, em muito caso, ela é baseada nisso, em simplificação, em redução das relações a um fato contratual, é um procedimento, é uma mercadoria. Finalmente, se volta sempre àquele conceito. Então, isso como introdução, porque é importante o direito à saúde é a única âncora real que nós temos para dizer por que o sistema, ou parte fundamental do sistema, tem que estar em mãos públicas. Porque é um direito constitucional e é um direito humano. Enfim, então vamos analisar um pouco. Eu preparei essa diapositiva aqui, eu vou ver se eu consigo ampliar, porque é um pouco pequena. É uma seta, na verdade ela é reta, mas ela deveria estar subindo e descendo. Mas eu tentei um pouco mapear isso com a minha visão, né, de estrangeiro, só que, né, entra nos processos de uma forma um pouco diferente de quem tem mais ligado. E aqui eu tentei colocar em verde os momentos, os processos que foram mais relevantes para concretizar o direito, em vermelho aqueles que violaram, e coloquei 2 em laranja porque somos bonzinhos e ainda estamos esperando o que aconteça. Mas é porque não pode, né, acusar uma coisa que ainda não aconteceu de violar. Mas é um perigo. Eu vou tentar ampliar um pouco aqui para ver se isso melhora. Se consigo. Aí que bonitinho. Então, o Big Bang foi a Constituição, né?
esse não é nenhum momento do processo. É o startup, que a sua vez dependia de outra coisa que eu não vou falar agora, senão vamos ficar aqui até, né, a oitava conferência, os movimentos sanitários, e todo, né, aquele que eu falo, Urano, Saturno e Plutão alinhado e que permitiram que essa Constituição fosse realmente assinada. E mais difícil ainda que só 2 anos depois se criou um primeiro momento sólido. Nenhuma proposta de direito, de se concretizar, satisfazer um direito, não pode ter uma base legal forte. Essa base legal veio 2 anos depois da Constituição, com vetos, com problemas, mas finalmente são leis orgânicas que até hoje funcionam e que, obviamente, pode ser melhorada, modificada, houve intervenções, mas, no fundo, elas são aquelas que garantiram, de alguma maneira, os direitos dos SUS. Poucos anos depois, de novo, não no 1994, do dia para a noite, mas como, né, agente comunitário de saúde, debate, experiência no Ceará, em vários lugares, se chegou a desenhar um instrumento que foi, de novo, outra peça fundamental. Eu tenho a base legal, mas eu tenho que saber qual é o motor, né, que permite que esse processo se turbine e esse direito alcance a maioria do país. Com o modelo de atenção que tínhamos no Brasil naquele momento, não tinha possibilidade. Não era o Panambu, o poliambulatório, não era o hospital, era a saúde da família. Se criou a saúde da família, multidisciplinar, com a lógica naqueles anos incrivelmente inovadora e que hoje muita gente está copiando, né? Vamos combinar. Então, o instrumento estava pronto, estava placed, como dizem, né, no lugar. No 98, obviamente, aí também não foi mágico, teve a NOB 96 primeiro, mas se criou o piso de atenção básica. Isso foi, para alguns, foi o real começo do SUS, foi o PAB, né? Porque ele foi um baque enorme, uma revolução total do modelo de financiamento da atenção básica. Antes se recebia pelo gasto histórico, onde tinha estabelecimento, tinha recursos. De um dia para outro se disse não, os recursos vão atrás das pessoas, os recursos são per capita. Todo município vai receber em base à população residente. Isso foi uma bomba atômica que tornou a municipalização possível, porque municípios que começaram a ter, município que é um dos pedaços principais da receita municipal vinha do transferências federais do PAB, né, PAB fixo, PAB variável, agora não vou entrar no específico. Mas foi, então, na prática, a gasolina, o combustível, a distribuição de postos de gasolina para que todos esses motores funcionassem. Então, acho que foi um momento extraordinário de otorgar o direito. E nesses anos, logo depois veio a emenda constitucional 29, que deu, digamos, um primeiro turbo ao sistema, né? Ele não toca diretamente o direito, mas é claro que indiretamente tem um papel enorme, estabelecendo o limite mínimo de orçamento estadual, municipal e federal para ser investido e alocado na área da saúde. Então, momentos, né, aproveitando dessa conjuntura, o PAB se expandiu, a saúde da família se expandiu, a cobertura começou a virar importante, chegamos até 60%, né, hoje, por cento da população coberta, centos de milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas cobertas. E, como todas, né, os motores precisou de uma versão 2.0, que foi dada, de novo, aos tempos com o PNAB, né? A Política Nacional de Atenção Básica conseguiu, no seu processo melhor, né? E aí teve algumas coisas fundamentais para o acesso. Por exemplo, o PAB fixo, apesar de se chamar fixo, naquele momento virou variável, porque o PAB era diferente de acordo à vulnerabilidade da população. E vulnerabilidade não risco, vulnerabilidade verdadeira, calculada em base a IDH, uma série de indicadores de vulnerabilidade social. O NASF,
né? O núcleo de apoio à saúde da família, que melhorou a qualidade, porque, de novo, não basta dar acesso a todo mundo, mas qual é a qualidade desse serviço, né? Qual é a capacidade resolutiva. Então, outro passo fundamental para que esse direito se ampliasse, concretizar, né, fosse satisfeito de uma coisa. E, ali, digamos, o mega turbo foi o programa Mais Médicos, que identificou um limite estrutural no crescimento da atenção primária no Brasil, na formação de médicos, né? Um paradigma totalmente formado para a especialidade, um paradigma que formava gente só nas capitais e pouca no interior do país, e causando uma distribuição totalmente excêntrica de médico que hoje existe ainda, mesmo que foi um pouquinho mitigada por mais médicos, com regiões com pouquíssimos médicos, regiões com excesso de médicos. Enfim, chegou esse programa que, além de ter, né, essas componentes estratégicas de fortalecimento ao longo prazo da atenção primária da formação, teve um programa emergencial, porque tinha um buraco aí. Tinha nesse tentativo do SUS para todos, tinha todos, uma parte desse todos, uma parte grande desse todos, às vezes os mais desfavorecidos, aldeias indígenas, população quilombolas, que eram os mais necessitados e não recebiam serviço. Mas médicos conseguiu preencher esse vazio de uma maneira impressionante, né? Preenchemos todas as vagas dos distritos indígenas, das populações ribeirinhas, regiões metropolitanas, áreas perigosas onde nenhum médico queria ir porque ia rasgar o carro, ia ser perigoso voltar para casa. Então, esse foi um momento absolutamente grandioso de extensão do direito à saúde na prática. E aí chegamos, infelizmente, perto a hoje e ao fim da minha apresentação, porque está acabando também o tempo. Primeiro baque foi a EC 95, né? Esse emenda constitucional, né, de austeridade, uma medida absolutamente inédita que nenhum país nunca utilizou, de uma dureza extrema, de uma falta de visão, né, da necessidade do país de ter apoio social, então uma cegueira estratégica total. Houve muitos papers, né, algumas pessoas aqui também escreveram sobre os impactos que podia ter isso, com número de crianças, excesso de óbitos em crianças menores de 5 anos, em 20 anos, né, milhares, mas parece que isso passou desapercebido, que isso não era importante. O maior era salvar a economia, não importa a que custo. No entanto, o processo se desenvolve, teve uma mudança né, eleitoral, as eleições, o novo presidente eleito assumiu já antes de ser eleito uma atitude muito hostil com a contingente cubana de mais médicos. Aos cubanos, no final de 2018, não ficou outra possibilidade que uma saída, porque não tinha mais condições de ficar com um contingente de 10 mil cubanos do Brasil. Saíram. Você imagina o que pode ter, o que significa 10 mil médicos, 10 mil equipes de saúde da família que perdem um médico nas 10 mil áreas, com certeza, vulneráveis, que precisavam, desabastecidas. Enfim, esse foi uma violação tremenda ao direito à saúde, que seguramente teve um impacto de mortos, de sofrimento, que alguém um dia, acho, vai publicar com número, nome e CPF. Concluindo os últimos 2 pontos, e vejo que tenho 2 minutos, então 1 minuto para cada um. No 2019 tivemos o Previne. Lígia Giovanella escreveu um artigo que aconselho todo mundo de ler, porque é uma análise muito cuidadosa, uma crítica forte do Previne. O Previne, ele acaba com o PAB, introduz outra modalidade de pagamento ligada ao cadastramento ativo da unidade. Então, o dinheiro não é repassado por habitante, mas é repassado por paciente cadastrado. Obviamente, o cadastramento tem um limite em base à capacidade instalada da unidade. Enfim, há uma série de... E, sobretudo,
o Previne não é um dinheiro novo que incentiva o cadastramento, o Previne é o mesmo dinheiro redistribuído. Então, quando você redistribui o dinheiro, alguém ganha, alguém perde. E a possibilidade, nesse caso, de que quem perde sejam os mais vulneráveis e os que mais necessitam é muito alta. Por isso está em laranja. Só que o Previne está em fase transitória, nunca foi aplicado, não sabemos quais são as suas consequências, porque agora é em fase transitória, que foi, pela pandemia, continuamente adiada, então acabou. Ou seja, agora não podemos dizer quais são os impactos, que ficamos com as previsões de Ligias e de outros estudosos que fizeram isso e que têm previsões graves. E para concluir, vimos a hoje, só 2 exemplos, aquele projeto legislativo 534, que diz que as empresas privadas podem comprar vacinas e para dar para os próprios funcionários a condição que, se não foram vacinados os 70 milhões de brasileiros, 100% mais vulneráveis, tem que doar tudo, senão tem que doar os 50%. Já entrou um liminar dizendo, não a nosso favor, mas contra, porque dizendo que não é justo pagar os 50%, os 100%. Ele acelera, né? Então, é óbvio que qualquer um entende que aquilo ali é uma violação absurda do direito, porque o trabalhador, por exemplo, ele é discriminado em relação ao trabalhador formal de quem, cujo dono compra a vacina, seja, é lógico. Bom, terminado o meu tempo, o último comentário é sobre a lei orçamentária, né, que está atualmente em previsão. Essa lei orçamentária prevê uma queda absurda no orçamento do país, né, para a saúde, 40 bilhões de reais, que corresponde ao 40%, acho que do orçamento federal, algo assim. Obviamente, se essa lei vai ser ainda discutida, mas se o desfecho vai ser aquilo ali, vai ser outra tremenda, o impacto indireto vai ser de novo violação significativa do direito à saúde. Vamos esperar que depois dessa queda a curva volte a subir. Eu tenho confiança na história, eu duvido que possam ser cancelados em um período tão breve, mas que existe uma ameaça forte, existe, e eu torço com todos os brasileiros para que isso não aconteça. Obrigado. Muito obrigada, doutor Renato Casta. Imediatamente passamos a palavra à professora Lígia Giovanella. Contigo, Lígia. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para estar aqui participando dessa mesa com companheiros de mesa, né, tão potentes e competentes e companheiros na luta em defesa do direito à saúde ao longo das nossas vidas, podemos dizer. Eu vou passar, então, compartilhar a minha apresentação. Falar do direito à saúde é, antes de tudo, falar do direito à vida. E nós estamos de luto. São 300 mil mortes por Covid-19. Precisamos ter claro que o negacionismo do governo federal decorre de uma política deliberada de deixar a população morrer, insistentemente expressa pelo presidente da República como gripezinha, mimimi, covardia, se tomar vacina vira jacaré. Há uma clara estratégia institucional de propagação do vírus. Não é incompetência, é empenho da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional. Como bem falou Deise Ventura, uma das coordenadoras de um importante estudo na USP. É necessário ter claro que se trata de fato de um governo genocida. E não é só o presidente da República. Há uma cumplicidade de todos os ministérios. Do Ministério da Saúde, do Ministério da Economia, do Guedes, responsável pela fome e pelo desemprego. Esse é um momento grave, né? Critérios centrados na ocupação de leitos
é, de fato, né, apenas na ocupação dos leitos de UTI, é apostar na morte. No momento, leitos de UTI são importantes, mas, inclusive, no momento atual, não há mais possibilidade de abertura de novos leitos, porque não temos insumos e nem pessoal capacitado, né? Abrir mais leitos não tira a epidemia. Temos que ter clareza que, para reduzir o contágio, como defende a Frente pela Vida, é necessário um lockdown nacional em defesa da vida, com auxílio emergencial de R$600 até finalizar a pandemia, para possibilitar que as pessoas fiquem em casa. Falar do direito à saúde precisamos voltar à nossa Constituição. A nossa Constituição garante o direito à saúde e a partir de um conceito ampliado de saúde, né? A Constituição Federal Brasileira de 88, ela reconhece a conexão entre o desenvolvimento econômico e social e as condições ambientais na determinação dos processos de saúde e doença, né? Então, o artigo 196, que precisamos sempre voltar a ele, né? A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas e o acesso universal e igualitário. O direito à saúde, então, ele tem duas grandes dimensões. O direito a uma boa saúde, né, que está relacionado, então, com todos os aspectos da determinação social dos processos de saúde e enfermidade, que garante os modos de levar a vida, né, e o direito ao acesso e uso de serviços de saúde de acordo com as necessidades em saúde, independente da renda. O acesso ao serviço de saúde certamente é um dos determinantes sociais da saúde e é sobre ele que vou centrar a minha apresentação. Há evidências, né, robustas de sistemas de saúde com base sistemas públicos universais de saúde que têm na sua base, né, são mais eficientes, têm maior qualidade, eficiência e equidade, como possuem como pilares estruturantes a organização de uma atenção primária à saúde integral, a prestação e o financiamento predominantemente públicos e uma efetiva regulação do Estado para a garantia do acesso universal e igualitário. Uma lição básica dessa pandemia é que os sistemas de saúde de mercado voltados para a doença, o cuidado individual, lucros e negócios não são capazes de enfrentar problemas coletivos. O exemplo dos Estados Unidos, que é um sistema de mercado, né, é um exemplo claro de como não há resposta dos sistemas de mercado às questões coletivas. É o país que tem maiores gastos de saúde e também que apresentou o maior número de mortes. A atenção primária à saúde, né, ela pode ser integral, deve ser o núcleo estruturante da rede de atenção à saúde. E qual é a contribuição da atenção primária à saúde para o acesso? É nisso que eu vou centrar a minha apresentação. O modelo assistencial de orientação comunitária, né, participativo da atenção primária à saúde do SUS, a Estratégia de Saúde da Família, com suas equipes multiprofissionais e um enfoque comunitário e territorial, tem apresentado ao longo do tempo impactos positivos comprovados na saúde da população, com ampliação do acesso aos serviços de saúde em todas as regiões do país e com efeitos na equidade em saúde. Muitos estudos mostraram isso. Uma publicação recente da Marciane Kessler e da Elaine Tumé e colegas mostra que a cobertura da Estratégia de Saúde da Família, um trabalho realizado a partir de uma coorte de idosos, reduziu as desigualdades sociais na mortalidade entre os idosos, né? Os autores dizem: nossos achados destacam a necessidade de garantir acesso universal no Brasil por meio da expansão e fortalecimento da Estratégia de Saúde da Família para a promoção da equidade em saúde. Então, acesso com equidade. A Pesquisa Nacional de Saúde, do IBGE, de 2019, ela trabalha dados sobre a cobertura da Estratégia de Saúde da Família e eu vou destacar alguns em relação ao acesso à equidade, dando um panorama e algumas tendências frente ao desmonte
da Estratégia Saúde da Família, como o Renato bem comentou. Então, aqui nós temos o número e proporção de pessoas moradoras em domicílios cadastrados, né? Em 2019, a partir dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde. Então, a gente observa aqui que a Estratégia Saúde da Família permanece como a modalidade predominante da atenção primária à saúde no SUS. No Brasil, então, em 2019, 62% das pessoas estavam cobertas pela saúde da família, correspondendo a 131 milhões de pessoas. Essa cobertura é maior na zona urbana, no rural, nos municípios, nos residentes em áreas rurais, com 79%, e nas regiões Nordeste e no Sul. É uma cobertura que aumentou em relação a 2008 e 2013 e que teve uma aceleração maior de aumento da cobertura no último período do que nos períodos anteriores. Esse gráfico mostra, então, a proporção de moradores em domicílios cadastrados nas unidades de saúde da família por quintil de renda familiar. E a gente aqui tem um efeito na redução das desigualdades do acesso, no sentido que o primeiro quintil, que são aqui as primeiras colunas, a população mais pobre, e a cobertura é maior do que no quinto quintil. Então, o verdinho é o 2013, o laranjinho é o 2019, então, entre a população mais pobre, você tem 74% de cobertura, e entre a população do nível de renda mais elevado, 38%. Essa maior cobertura das populações mais vulneráveis, elas também se comprova quando se analisa a cobertura de moradores em domicílios cadastrados segundo o nível de instrução do responsável pelo domicílio, né? Então, se observa um aumento entre 2013 e 2019 em todos os níveis de instrução e uma maior proporção, então, dos sem instrução menores de 1 ano, com uma cobertura de 76% e uma cobertura no superior completo de 41%, com aumento aqui bastante importante, mostrando também a universalização da cobertura da saúde da família. Esse gráfico mostra a proporção de moradores em domicílios cadastrados há mais de 1 ano que receberam visitas domiciliares mensais dos agentes comunitários de saúde por quintil de renda. E aqui a gente vê já talvez um efeito da própria PNAB de 2017, que reduziu o número de agentes comunitários de saúde por equipe de saúde da família. As primeiras colunas são de 2013 e as segundas colunas de 2019, e nós vemos aqui uma redução em todos os quintis de renda, né? Permanece um gradiente a favor dos mais vulneráveis, mas uma redução em todos os perfis de renda do número de moradores que receberam visitas mensais dos agentes comunitários de saúde. Dispor de uma fonte usual do cuidado é um clássico indicador do acesso e da disponibilidade de serviços de saúde. E para conhecer a disponibilidade de uma fonte usual do cuidado, a Pesquisa Nacional de Saúde perguntou se os moradores costumam procurar o mesmo lugar, o mesmo médico, o mesmo serviço de saúde quando precisa de atendimento à saúde. A disponibilidade de um serviço de procura regular é maior entre os moradores cadastrados nas unidades de saúde da família, né? Entre os cadastrados é 78%, os não cadastrados 72%, então tem um efeito positivo na melhoria do acesso. Os serviços procurados são, em geral, na sua maioria públicos, 78% para os cadastrados, 52% para os não cadastrados, né, com uma pequena redução da proporção de serviços públicos desde 2013, o que pode implicar numa tendência à privatização. Aqui estão, então, demonstrados para 2013 e 2019 os principais serviços de procura regular, né? A unidade básica de saúde é o serviço de procura regular dos moradores cadastrados, né?
tanto em 2013 como em 2019, 56% em 2019, 58% em 2013, com uma pequena redução, então, da UBS como serviço de procura regular, o que pode ser explicado ou relacionado com o aumento do pronto atendimento, do serviço de pronto atendimento público como fonte regular entre os cadastrados, que passou de 9% em 2013 para 13% entre os cadastrados e para os não cadastrados de 12% para 16%. Então, tem um leve aumento das UPAs, né, como serviço de procura regular, o que pode significar uma competição aqui na porta de entrada por esses modelos assistenciais. Os resultados da Pesquisa Nacional de Saúde 2019 mostram claramente que a saúde da família é a modalidade ainda predominante da atenção primária no SUS, né? Que ocorreu uma aceleração da expansão da cobertura populacional da saúde da família entre 2013 e 2019, maior do que no período anterior, que pode ser relacionada à implantação do Mais Médicos. Reitera que a saúde da família se manteve como política equitativa, com cobertura maior entre os mais pobres, devido às diferenças socioeconômicas ao acesso ao serviço de saúde, né? Todavia, né, a direcionalidade da política nacional recente vem promovendo expressiva ruptura em relação à prioridade do incentivo para a saúde da família, sem apresentar respostas aos problemas históricos para a qualificação da atenção primária no país. A atenção primária no SUS vem sofrendo ameaças e retrocessos. A partir da implementação da PNAB 2017, né, reduziu o número de agentes comunitários de saúde, nós já vimos aqui diminuição das visitas domiciliares mensais. Com a finalização do programa Mais Médicos, voltou a deixar centenas de municípios sem médicos. Com a criação da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde, né, como uma pessoa jurídica de direito privado, que desloca a gestão pública da atenção primária para o âmbito privado federal e que permite a contratação de empresas privadas para prestação e formação em APS e no SUS, promovendo a mercantilização da atenção básica, né, o setor da atenção que até o momento menos mercantil, mais público e mais eficiente do SUS. Então, aqui há uma ameaça à privatização na atenção primária importante. As tentativas de definição de uma carteira de serviços foi restrita e centrada no cuidado individual, então, fala em relação a uma seletividade da cesta de serviços da atenção primária e do SUS, né? E as mudanças no financiamento que atentam, como o Renato bem falou, contra a universalidade, pode-se dizer uma tendência à focalização do Sistema Único de Saúde. Esse programa da política de financiamento do Previne Brasil, que Renato aqui bem mencionou, né? Com plena implantação, talvez provavelmente para maio de 2021, extinguiu a prioridade para as equipes da Estratégia de Saúde da Família, aboliu o incentivo para a Estratégia de Saúde da Família, as equipes com profissionais contratados por 20 ou 30 horas sem agente comunitário, chamadas equipes de atenção primária, recebem incentivos idênticos, né, financeiros idênticos aos das equipes de saúde da família, aboliu os núcleos de apoio de saúde da família, não há mais incentivos, o pagamento agora é por pessoa cadastrada, não é mais para todas as pessoas, atenta contra a universalidade, né? Extingue o PAB fixo, que era uma transferência relacionada ao número de moradores nos municípios, né? Uma transferência universal, ameaça a multiprofissionalidade, então, das equipes, confere prioridade ao pronto atendimento da demanda espontânea e suprime o enfoque territorial comunitário, né? E pior do que tudo, então, tanto pior, significa uma redução de transferências federais para a atenção primária, principalmente nos municípios urbanos, como os estudos do COSEMS do Rio de Janeiro e de São Paulo muito bem demonstraram. No contexto da pandemia, o SUS mostrou o seu valor. A sua potência está sendo amplamente reconhecida,
mas as fragilidades não foram superadas. Há constrangimentos financeiros enormes, né, dados pelo congelamento por 20 anos com a EC 95 e numa situação de um SUS já subfinanciado. Os gastos públicos em saúde no Brasil são muito baixos, né, e não alcançam 4% do PIB. No momento é crítico, né, e até hoje o orçamento para a saúde em 2021 não foi definido pelo Congresso. O Conselho Nacional de Saúde exige a dotação imediata dos 168 bilhões de reais, né, incluído aí os aportes de 2022 para o controle da pandemia, que não foram incluídos na proposta que o Ministério da Saúde elaborou para o orçamento. E reitero, né, aqui voltando ao início da apresentação, a concretização do direito à saúde no momento passa pela defesa do direito à vida. O momento exige lockdown nacional de 21 dias, apoiado com auxílio emergencial de R$600. A situação é gravíssima. Aqui faço um apelo, né, que nós precisamos definir critérios epidemiológicos e não apenas taxas de ocupação de leitos para implementar as medidas restritivas mais oportunas de isolamento social, que serão necessárias ainda por muitos meses, né? Fazer vigilância em saúde, como o Ricardo muito bem mencionou, né? Nós temos mais de 45 mil equipes da Estratégia de Saúde da Família que poderiam fazer que podem, né, já fazem, em parte, poderiam ser acionadas melhor. É um momento trágico, é um momento de se solidarizar com as famílias dos mais de 300 mil mortos. Mas é um momento também de exercer a solidariedade, o afeto, a compaixão, na ação individual e na ação coletiva, unidos na frente pela vida, né? O aumento do acesso e a concretização do direito à saúde exige, nesse momento e sempre, a defesa do SUS público, universal de qualidade e a defesa da democracia e dos direitos sociais universais. Obrigada. Professora Lígia, muito obrigada, professora Lígia Giovanella. Nós passamos a nossa última intervenção desta manhã, que é a professora Luísa Pereira, com a senhora professora. Por favor, 20 minutos. Muito obrigada, Liane. Bom, eu agradeço muito, né, pelo convite, a possibilidade de participar dessa mesa com essa companhia tão ilustre de todos os que aqui estão. Obrigado mesmo. E eu preparei uma apresentação também, que eu vou partilhar, e vou tratar de uma questão que no contexto que vocês todos apresentaram se torna ainda mais triste, né? Que é a política de saúde para populações rurais, com enfoque na Amazônia, que é o meu lugar de fala mais confortável, digamos assim, né? Então, essa discussão de acesso e cobertura de EPS para populações rurais ribeirinhas. Essa é uma população que chegou num cenário de políticas quando a festa acabou, né? Então, depois dito aí já de tudo que nós perdemos e continuamos perdendo e tudo que está em vista de perder, essa população rural cada vez tem uma chance menor, né? Então, a gente tem alguns antecedentes, que eu não vou me alongar, porque isso já foi falado, inclusive por quem me antecedeu, dessa política anterior, né, do PAV fixo e do PAV variável, que tinha essa função aqui de indução de ações específicas. E as equipes deveriam cumprir certos parâmetros, né, para poder fazer jus a esse financiamento. Então, essa modalidade, em termos de áreas rurais da Amazônia, né, ainda que ela possa ter tido um benefício, né, em termos mais gerais para diversos municípios no país, mas ela não foi uma política que fosse adequada às necessidades dessas populações. Nós temos municípios gigantescos, né, na Amazônia, em termos de território, com populações pequenas, dispersas, e existe uma questão aqui que a gente está chamando de custo amazônico da APS que nunca foi incorporada, porque você tem, né, essa rarefação demográfica, você tem essas distâncias, né, amazônicas, conforme todo mundo já ouviu falar e conhece,
Isso exige uma logística com um custo, né, muito elevado. Bom, muito elevado digamos assim, né, que a gente se acostuma com a pobreza, mas é um custo que o município, em geral, não pode arcar. Então, aqueles fatores de repasse que havia nas PNABs anteriores, eles, de fato, não eram suficientes para que os municípios pudessem arcar. E esses municípios, em geral, nessas situações, são municípios pequenos, com uma arrecadação baixa, com uma economia frágil. E tem uma questão importante também, que a resolutividade da rede de atenção primária sempre foi insuficiente, e esses municípios sempre tiveram um custo muito elevado de remoção de pacientes para a rede especializada, e conforme eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, ela é toda centralizada na Amazônia, nas capitais. Seja qual for, uma coisa mais simples, que fuja mesmo daquela mínimo, né, da equipe de saúde da família, não está disponível para essa população. Então, eles viveram a vida inteira tentando, né, equilibrar o repasse federal com os custos reais que eles tinham com a atenção primária, e uma das consequências disso tudo é que a população rural e sua política de saúde não era e nem tem sido priorizada. A PNAB 2011 foi a primeira que instituiu, né, uma ação específica, mas a gente tem uma efetivação, mesmo de uma coisa mais concreta, a partir da PNAB de 2017. Só que essas políticas do ajuste mortal que ocorreram, né, nesse contexto da PNAB de 2017, geraram também, tal como aconteceu em diversos lugares no país, que vocês já apontaram aí, repercussões ainda piores, né, para essa política da saúde rural e para as populações rurais. Então, uma das coisas que foi crucial para prejudicar foi essa redução dos agentes comunitários de saúde. Você imagina que você tem um território bastante extenso, sem meios de acesso, o agente de saúde ele é o conhecedor daquilo, é ele que se deslocava, então ele torna mais difícil, né, esse contato entre as equipes de saúde fluvial, que foi a política estabelecida aí, e as populações. A outra coisa, né, que também foi falado, que começa a tratar de população cadastrada e vulnerável, e assim, a pergunta é quem que não é vulnerável no rural amazônico? Né? E a questão da população cadastrada é um outro drama para esses municípios, porque é uma população que tem uma mobilidade rural enorme. Então, assim, é uma população muito difícil de cadastrar, inclusive pelo alcance, né, limitado dessas equipes a esses moradores, essas localidades. E, assim, as ações mais corriqueiras, assim, a estimativa aqui do artigo do Reide, que eu vi aqui, cobre mais ou menos 1/3 do gasto. Então, o Ministério da Saúde, ele induziu a formação dessas equipes de saúde fluvial, ele custeou a implantação das unidades fluviais, que são embarcações, são barcos, mas é que a manutenção dessas equipes é muito elevada para o município. A outra coisa que aconteceu, já em função também dessa PNAB, é que quando libera a possibilidade dos municípios de alocar os recursos da PS e outras atividades, novamente, não apenas você tem uma cessação da expansão, mas você tem, mais uma vez, relegar a população rural, que é a população esquecida, ignorada, que não vai para a mídia, o custeio dessas ações. Então, a gente não teve nenhuma chance de ter uma política minimamente consistente para implantar essas medidas que foram implementadas aí a partir da PNAB 2017. A outra coisa que eu vou tentar explorar um pouquinho é essa questão da adaptação de um modelo assistencial, que é regular, pensado para as pequenas cidades, ou pelo menos para os bairros, né, dos municípios mais urbanizados, para um modelo da UBSF, que é a Unidade Móvel Fluvial, que é itinerante. A essência dela é a itinerância. Como é que você transpõe este cuidado, este modelo de uma atenção rotineira para um trabalho itinerante, considerando que nas condições de rarefação que nós temos na região amazônica, talvez a gente não consiga mesmo, nem mesmo para frente. Aí o Renato já falou bastante do Mais Médico, foi uma grande perda para todos nós, ter uma atenção regular cotidiana. Né? Esse é um mapa das regiões de saúde da Amazônia, e a gente, só para exemplificar, isso aqui é a regional de Manaus em torno, e vocês podem ver já que é uma grande confusão, porque essa amarelo aqui é onde fica Manaus aqui e seus municípios mais periféricos, e essa região gigantesca aqui, que é a região do Rio Negro, em que daqui da cidade de Manaus, aqui para São Gabriel da Cachoeira, são mais de 800 quilômetros, e tudo pertence à mesma região de saúde. Né? Então, essas regionais, elas também têm um problema grave de custeio.
Tem um trabalho que a gente publicou um tempo atrás, naquele projeto Regiões e Redes, em que a gente fez a comparação de regionais que tinham as mesmas características da regional, essa amarelinha aqui de Manaus. Então, em torno de Manaus, recebia uma média, né, de R$ 663 per capita, contra 881, né, da Baixada Cuiabana, e contra 4.797 de Barretos, né, que tinha capacidade instalada maior, tem uma população condensada e tal. Então, você vê que é uma iniquidade cultural do SUS antes, mesmo antes, quando era mais favorável um pouquinho, e agora com essa situação de desmonte do SUS, a coisa realmente fica mais complexa, mais desfavorável para essa população. Esse é um outro quadro que tem bastante dado, mas eu não vou me ater a ele, mas assim, mostrando alguns municípios aqui do estado do Amazonas, no caso, né, com populações que são pequenas. Você tem umas distâncias, né, a distância é bastante expressiva em relação à cidade de Manaus, são muitos quilômetros, e a maior parte dele por fluvial, que significa um deslocamento longo, penoso, difícil, com áreas grandes e IDHs todos muito precários. Então, é uma população bastante desfavorecida, de fato. E tem uma questão importante aqui, que a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, com essa política das regiões de saúde, porque a relação dos municípios com Manaus é binária, né? Então, todo mundo vem e volta a Manaus, você, na verdade, não tem regiões de saúde, digamos assim, orgânicas, né? Você não tem sequer uma comunicação entre os municípios, para você poder fazer um investimento que pudesse beneficiar uma micro-região com as redes de referência. Isso não funciona nessa região nossa. Então, o resultado dessa concentração absurda aqui, que na vigência da epidemia foi uma coisa terrível, né, que nós enfrentamos, que todos viram e souberam. Você tem mais de 300 estabelecimentos no espaço de saúde, e você tem, né, 100% dos estabelecimentos de alta complexidade e 89% dos de média complexidade. Significa que os municípios do interior, de fato, estão muito desguarnecidos, né, mesmo de equipe de saúde da família. As coberturas são baixas, mas tem uma questão assim, que é enganosa, né, no caso do interior, porque quando você olha muitas vezes em termos dessa relação, mesmo da situação anterior, em que você tinha um número X de pessoas por equipe, parece uma coisa razoável. Em alguns municípios você tem até uma cobertura em termos numéricos razoável. Mas quando você vai olhar a distribuição da população em relação a onde ficam as equipes, aí você consegue enxergar a iniquidade, né, porque as equipes são muito distantes dessas pessoas. Uma outra coisa importante também numa pesquisa que a gente fez é a dificuldade, né, na organização do modelo assistencial centrado na doença e nas demandas espontâneas, quer dizer, queixa, conduta é uma coisa ainda predominante. E no caso da gestão, dos gestores, eles têm uma ótica, maneira de se posicionar, que é uma maneira escapista, sem dúvida nenhuma, que é essa questão do determinismo geográfico. Então, a gente fez uma análise das falas dos gestores amazônicos, e todos eles começam falando exatamente isso. É longe, é difícil, é grande, é caro, mas assim, quando você analisa os planos municipais, você não vê tipo de adaptação desses planos para dar conta dessa realidade, ou pelo menos para enfrentá-la, né? Para lidar com ela como cenário, como contexto, e não apenas como barreira e como obstáculo. Aqui, o tipo da unidade informal, né, que a gente tem, a Lígia fez um trabalho bastante interessante nesse projeto Regiões e Redes, publicou, né, sobre as condições da estrutura física das unidades, a região norte amplamente reprovada. Essa é uma unidade informal, né, que a gente tinha e tem, continua existindo, e aqui já é uma unidade fluvial. Tá? Então, nessa medida, a gente tem um avanço em relação a essa possibilidade. Eu acho que tem 150 hoje na região atuando, né, apesar da dificuldade dos municípios de mantê-las. Mas esse modelo tem algumas barreiras importantes para garantir o acesso e reestruturar esse modelo assistencial com essas características que eu já acabei de falar aí. Esse aqui é um outro local de pesquisa nosso, esse aqui é o município de Manaus, isso aqui é a cidade de Manaus, esse verdinho mais escuro. A população que nós estudamos, nesse modelo aqui da UBSF, que nós estamos estudando, ela está dispersa aqui. Olha. Então, aqui olhando no mapa, não parece grande coisa, mas na verdade, para você sair daqui e chegar nesta comunidade aqui, você tem que navegar 22 horas de barco para conseguir chegar.
E o IBGE não considera isso aqui um lugar remoto, né? É município de Manaus, então ele não entende isso como lugar remoto, mas de fato ele é bastante remoto, porque não tem nada, literalmente nada. Você não consegue comprar gasolina, você não tem banco, você não tem acesso a nenhuma dessas facilidades, digamos assim, né, da vida urbana. E a população, então, ela está toda espalhada por aqui. Isso aqui são várias horas, às vezes, de deslocamento fluvial de um lugar para o outro, tá? Então, essa distribuição é uma unidade móvel, que é o que a gente tem estudado, se deslocando daqui até aqui e voltando, né? Faz isso mensalmente. Então, isso tem uma dificuldade que é importante, isso aqui é uma escala de trabalho, né? Então, vou apresentar um dos aspectos que dificulta bastante para o município e resulta numa violência aos direitos trabalhistas dessas pessoas que trabalham aqui. Então, as pessoas saem aqui na quarta-feira, fazem uma reunião de alinhamento, saem aqui, elas passam 10 dias embarcadas, né? Trabalhando diretamente em cada unidade. Isso dá, em média, um turno de trabalho em cada localidade. Então, tudo que eu tenho que fazer no horário da manhã na localidade X e no horário da tarde na localidade Y para poder ampliar a cobertura dessas localidades. Você tem uma embarcação se deslocando, né, todo mês para esses locais. E uma das consequências, por exemplo, é isso aqui. É um desrespeito brutal à carga trabalhista. Uma estratégia daquelas antigas, que era de 40 horas, né, você tinha, de fato, uma quantidade de trabalho aqui, que eu já nem estou conseguindo ver, porque aqui na minha tela está abaixo das imagens, mas veja o que acontece aqui quando você tem a equipe embarcada, que passa 10 dias, né? Ela praticamente dobra a carga de trabalho que ela cumpre, e ela não tem nenhum tipo de adicional. Quer dizer, o seu empregador, ele está violando os direitos trabalhistas dessas pessoas, porque elas são obrigadas a trabalhar uma carga muito mais extensa do que a sua obrigação elaborativa, né? Esse é um dos obstáculos que, inclusive, dificulta para os municípios menores. Eu estou falando do município de Manaus, que é um município consideravelmente mais rico, porque se você tem uma equipe dessas que faz uma viagem, depois desses 10 dias, ela passa 20 em casa de folga. E o município gostaria de tê-la de novo trabalhando, né, diariamente em outras atividades. E as equipes não podem fazer isso. Esses são algumas fotos para dar uma ideia do que é, então, este território, né? É um território em que você anda aqui, não tem arruamento. Essa é uma foto que você está no alto da comunidade, olhando lá longe, bem longe, o barco. Aqui você está aqui você tem um veículo que o agente de saúde se desloca. Então, é para dar uma ideia, né, assim, do ponto de vista humano, real, concreto da vida das pessoas, do que são esses territórios e a dificuldade, portanto, dessas equipes de se apropriarem dessas condições, desses modos de vida desses territórios. A gente fez a pesquisa nesta unidade móvel, que eu estava mostrando ali. Então, essa questão da territorialização é um desafio nessas circunstâncias, porque toda a nossa experiência com territorialização está com bairros, com ruas, com quadras, né, com determinados aglomerados urbanos, então tem que ser reconstruída a ideia de território no dia a dia das pessoas. A questão do acolhimento, vou mostrar já aí um fluxo, né, que as pessoas criaram, as equipes criaram, como é que você faz o acolhimento nessas condições. Então, ouvindo o professor Aires, o vínculo, né, é um desafio você construir vínculo com um regime de atendimento dessa característica. Entretanto, é possível, porque eu trabalhei 24 anos numa unidade dessa. E quando eu saí, que me aposentei, eu estava fazendo o pré-natal das mulheres que eu fiz o pré-natal da gravidez e que elas nasceram, né? Então, de uma certa forma, a longitudinalidade, ela supre, né, de alguma maneira, essa quebra, né, dessa rotina do dia a dia. Esse aqui é um outro problema gravíssimo, né, da programação da agenda, porque você tem um tempo muito curto para equilibrar a demanda espontânea com o que está programado como prioritário, tá certo? Então, são todos esses desafios que esse modelo precisa atender e a gente está todo muito solto, na verdade, né? Esse é um gráfico um pouco complicado e eu vou só apontar rapidamente algumas coisas. Então, assim, isso aqui foi construído assim, nós fizemos uma etnografia, como era organizado o atendimento, e com as pessoas a gente construiu isso. As pessoas fizeram isso, mas elas nunca tinham parado para abstrair, para criar um modelo que mostrasse o fluxo do que elas faziam, né? Então, eles entram aqui tem algumas coisas que são feitas no território durante a permanência, já por agente de saúde, por
alguns técnicos que se deslocam, e essas são as atividades realizadas na UBSF. Então, na mesma manhã, no mesmo turno de trabalho, você tem que fazer todas essas coisas. Tá? Então, o usuário entra e ele pulveriza, ele vai percorrendo setor a setor até que ele saia, né, aqui de alguma forma. E ele pode passar para cá, para consulta de enfermagem médica e tal. E a visita domiciliar é uma coisa assim, muito difícil de fazer, para você equilibrar todas essas ações e fazer a visita domiciliar. Principalmente depois desse corte das equipes, que essa equipe, quando a gente fez a pesquisa, era uma equipe ampliada, e ela foi muito reduzida em função, né, do corte da PNAB 2017 e do projeto aí, que está em curso. Essa é uma outra adaptação que eles fizeram, né, para atendimento à hipertensão diabético. Esse é uma das ações que a gente está finalizando ainda a análise, mas ela não é muito boa, não é muito adequada, né, por causa da característica que esse tipo de usuário ele precisaria de um contato mais regular, e eles não têm uma coisa. Agora, para o pré-natal, eu não estou com esse dado aqui, eles têm um atendimento muito bom, na verdade. Conseguem fazer o pré-natal normal muito bem, né? Então, eles criaram isso aqui, eles foram adaptando. E aí aparecem algumas coisas muito interessantes. Assim, o protagonismo do farmacêutico no atendimento a esse usuário é uma coisa muito interessante, porque uma unidade da cidade você não vê esse protagonismo farmacêutico. Então, ele é o polo gerador, né, do acompanhamento, quem faltou, quem não faltou, quem está melhorando, quem está piorando, porque ele, de fato, ele centraliza na gestão da assistência farmacêutica um conjunto de informações que subsidiam o médico e o enfermeiro. Uma outra coisa que essa equipe tinha, que já não tem mais, é assistente social, que também tem um papel crucial para tentar mediar essas pessoas que residem tão longe, que têm dificuldade de dinheiro, de deslocamento, de conseguir agendamento para exames, consultas ou outro tipo de coisa em Manaus, acesso à pensão, à justiça, uma série de coisas, é um elemento crucial a assistência social e foi amputada com esse corte aí da equipe ampliada. Então, assim, né, o modelo assistencial ainda é muito biomédico, né, mediado, né, pela consultação, como é chamado na literatura, e essa questão da intermitência do trabalho, ela é muito dificultada pela ausência de um setor que cuide dessa logística de uma forma consistente. A logística, ela é muito... ela é repassada para os profissionais que deveriam estar fazendo assistência. O corpo de enfermagem, então, é muito sobrecarregado, ele assume toda essa logística. Essa equipe ampliada, que era crucial para esse tipo de coisa, esse tipo de situação que a gente encontra lá, ela é muito reduzida em função desses cortes de custeio. E essa indefinição de um perfil específico, né, do como essa unidade deveria fazer, eu particularmente acho que deveria ser uma unidade que deveria ter uma resolutividade ampliada, com algumas coisas assim, tipo ultrassom, um acesso maior à realização de exames, que o paciente não precisasse vir à cidade de Manaus, pudesse ser coletado lá. Isso não acontece. O acesso ao CIRREG é um pesadelo para essas pessoas. Então, são alguns desafios que a gente tem, de fato, né, para superar, para aprimorar a gestão e a organização do cuidado e avançar neste regime em que estamos, né, de corte, de iniquidades e tal. Mas, essencialmente, um dos desafios que a equipe tem se esforçado bastante é esse de conhecer os modos de vida. A equipe é toda formada por pessoas da cidade de Manaus. Os únicos conhecedores reais do modo de vida das pessoas são os agentes de saúde, né? E uma das coisas que a gente observou é que toda essa criatividade das pessoas, ela é literalmente ignorada, desconhecida e desvalorizada pelos gestores da secretaria, né? Ninguém incorpora isso que a gente acabou de mostrar aqui. Então, não é um cenário muito animador, né? Mas, enfim, a gente pelo menos tem temas e tópicos e está vendo o SUS vivo em que as pessoas estão tentando, né, com todas as dificuldades, construir um modelo de assistência que seja mais adequado para essas populações. Obrigada. Obrigada, professora Luísa. Acompanhando o chat aqui ao lado, as pessoas estão fazendo referência à força dessas intervenções, que são corajosas, competentes. Eu não vou fazer a leitura e não vou destacar que há um debate muito interessante acontecendo entre os participantes. Vou pedir que a professora Lígia, professor José Ricardo, Renato, Luísa, olhem um pouco e destaquem na próxima rodada, comentem
as questões que desejarem comentar. Em linhas gerais, eu acho que esse nosso debate, né, contribui para revisitar o nosso processo da reforma sanitária, como chegamos até aqui, com os nossos acúmulos na condição de potência e também com as fragilidades. Bom, esse encontro nosso da reforma sanitária, do SUS, com essa agenda ultra neoliberal, com este governo que não prioriza as políticas públicas ou que ataca as políticas públicas, e com a crise sanitária, criam uma situação muito complexa, contraditória, né? E que nos coloca grandes desafios. Então, foram falas fortes, importantes, competentes e também emocionadas. Eu fiquei muito emocionada ao ouvi-los e queria fazer esse registro assim, dessa tessitura muito importante entre o que acumulamos na nossa história e como estamos aqui, nesse momento, enfrentando esse genocídio, enfrentando esse combate, enfrentando esse governo e enfrentando uma crise sanitária nada pela pandemia. Nós temos menos de meia hora, então eu vou tomar a decisão como coordenadora de devolver a palavra para vocês, que eu acho que é o que as pessoas estão querendo conversar, que falem mais, né? Que aprofundem alguns temas. Professor José Ricardo, eu acho que nós poderíamos retomar com o senhor nessa perspectiva de como fica isso agora na atenção primária, na atenção básica. Assumindo, bom, tem um desfinanciamento, as equipes estão aí, quer dizer, que apostas a gente faz nesse momento, nessa direção aí dos acúmulos que temos e da análise que fazemos das nossas competências e também das nossas fragilidades? Em torno de 7, 8 minutos para cada intervenção, pode ser? Claro, vamos lá. Eu estava aqui também acompanhando um pouquinho os debates no chat. Essa é uma das partes interessantes que quem está na mesa não consegue acompanhar muito, mas é muito bacana. Sempre acontece esse debate paralelo, né? E houve uma discussão muito rica aí sobre a questão, não é, dessas últimas medidas, né, que estão provocando, quer dizer, ou já provocaram ou estão abrindo espaço para um maior desfinanciamento, menor compromisso com a atenção básica, não é? E abertura também à privatização e focalização de políticas, né? E aí eu, claro, vou deixar isso para os especialistas aqui da mesa comentarem, né? Mas eu próprio aprendi muito aqui acompanhando esse debate, né? Foi feita uma questão específica para mim, logo no começo, pelo Otacílio, sobre se pensar mais em relações sociais que identidades, seria o caminho, ou um dos caminhos para não reduzir a vulnerabilidade a risco, né? É uma pergunta muito interessante, daria para a gente ficar conversando aqui durante muito tempo, né, Otacílio? Mas, assim, acho importante acentuar que, assim, a gente tem que ter clareza, não é, do que significa uma categoria risco epidemiológico, né? Que é uma construção bastante precisa, né? Uma medida probabilística de ocorrência de um certo evento relacionado a uma certa característica que se julga importante no processo causal, né? Isso tem um espaço importante no campo da saúde, né? A diferença, o que a gente tem que estar atento é a transposição dessa categoria risco epidemiológico como um construto probabilístico de caráter analítico, né? Para a produção de mais elementos para o raciocínio da determinação dos problemas, né? Com a categoria para intervenção. E como a gente, me parece que sim, no campo da saúde, a gente teve um divórcio muito grande entre o desenvolvimento desse instrumental epidemiológico, né?
com essa sua característica analítica, probabilística, e desenvolvimento de quadros conceituais mais pragmáticos, mais aplicados à intervenção, né? Eu lembro até de um debate que houve há muitos anos atrás, em que supostamente se produziu um tribunal, não é, para julgar a epidemiologia, e a acusação principal era que a epidemiologia tinha abandonado a saúde pública. E aí a réplica dessa publicação foi que, não, na verdade, a saúde pública teria abandonado a epidemiologia. E, na verdade, isso não foi nenhuma coisa nem outra. Acho que houve, de fato, um vácuo aí, né, de um tipo de conhecimento, isso que eu estou chamando de mediador entre uma coisa e outra. Então, pensar o risco epidemiológico e pensar a intervenção em grupos mais vulneráveis exige essa mediação entre o que dizem as categorias analíticas mais abstratas, né, e como é que a gente pode compreendê-las concretamente no cotidiano da vida das pessoas, né? Então, aí, a preocupação da vulnerabilidade em pensar não as identidades que podem ser úteis, por exemplo, para eu fazer uma análise epidemiológica, distribuição de um certo problema de saúde em relação à raça, né, eu trabalhar com categorias, né, negros, ou pretos, pardos, brancos, indígenas, ela tem esse sentido analítico que é importante. Mas na hora que eu vou pensar o significado daqueles achados concretamente, eu tenho que pensar nas relações em que elas de fato se dão, não é? Quer dizer, por que as populações negras estão em relação, por exemplo, à pandemia da Covid, a gente vê aqui em São Paulo, né, são muito pior do que populações não negras. Né? Então, que aspectos relacionais estão envolvidos aí? E como a gente viu, né, pela a exposição muito linda da Luísa, né, dizer como a especificidade regional, né, para pensar essas questões, né? Então, o relacional nos convida a isso, a pensar concretamente o que aquela identidade mais abstrata significa em termos da vida concreta das pessoas e, portanto, para agir, né? Então, não é o caminho, mas é um dos caminhos importantes para fazer essa transposição, né? Uma outra pergunta também que me foi direcionada em relação, e aí eu queria já responder isso, combinando com as outras questões todas que surgiram, né, em relação a como conter esses processos que a gente está vivendo, né, e uma outra pergunta que foi feita também diretamente, né, quer dizer, como a ideia de cuidado, né, a gente pode pensar a ideia de cuidado produzindo sucessos práticos nesse cenário de caos e desmonte em que vivemos, né? Então, me parece que, e aí a atenção básica tem um papel fundamental, não é? Não há outro caminho, não é, senão essa articulação dialógica com as populações a que o SUS está servindo, não é? Porque eu acho até que talvez né, as pessoas estejam percebendo, né, o que significa, do ponto de vista da vida delas, da saúde delas, um sistema único de saúde universal, baseado na questão da equidade e da integralidade, porque aí elas podem perceber mais concretamente, talvez, do que em períodos menos críticos, né, a importância disso, né? E a atenção básica tem feito diferença, né, em locais em que ela está conseguindo se mobilizar, conseguindo se articular. Há alguns municípios em que ela foi mais potente nessa direção, outros mais frágeis, né? Mas não vejo outro caminho, né? E a ideia de sucesso prático é exatamente essa, né? Quer dizer, a gente, junto com as pessoas, achar as possibilidades de transformação da realidade, né? Então, seja através dos recursos locais, né, que as comunidades podem mobilizar, e aí a gente tem os exemplos, por exemplo, né, das comunidades de Paraisópolis, mesmo uma parte de Heliópolis aqui em São Paulo, ou algumas comunidades do Alemão no Rio de Janeiro, né, que desenvolveram, então, atividades até de vigilância epidemiológica comunitária, né, que foram bastante criativas e interessantes, né, mas isso, claro, tem que se articular com um embasamento político, né, uma capacidade de fazer essas questões chegarem aos níveis decisórios, né, e aí, por exemplo, a gente tem essa questão das contradições, né, quer dizer, que tem que ser muito trabalhadas. Houve efetivamente um apoio muito grande de secretários municipais de saúde a certas transformações na política de financiamento, que, na visão de muitos de nós, é prejudicial à atenção básica, né? Mas eles acharam que isso daria mais flexibilidade, e então viram isso como um respeito à atenção básica, né? Isso tudo vai depender de que a gente consiga, de novo, aquela conjunção lá que o Renato fazia referência entre Urano, Saturno, Marte, enfim, o que for, para a gente conseguir sentar na mesa de novo, não é?
um arco bem amplo de sujeitos sociais e políticos que permitiram, né, a Constituição de 88 e a formulação do SUS, para que a gente possa achar o caminho político, mas ele só vai vir efetivamente com esse diálogo capilarizado, e nisso a atenção básica como uma instância de concretização de direitos me parece mesmo fundamental, né? José Ricardo, eu quero apenas registrar que está conosco a Bernadette Pérez, que é a pessoa que concebeu, ajudou a conceber essa mesa, que nos convidou, nos articulou, né? E ela faz um comentário, né? Que é um comentário que eu vejo também como uma aposta, né? Da possibilidade de enfrentar, mesmo nesse contexto, a hegemonia da racionalidade tecnológica no trabalho em saúde. Acho que podemos seguir também agregando e com a Bernadette aqui conosco. Um grande abraço, querida Bernadette, e obrigado a ela por articular esse espaço de troca tão rico aqui. Professor Renato. Obrigado, aproveito também para cumprimentar a Bernadette, muito querida. Enfim, eu li um pouco aí o chat, então que bom que, né, a discussão se estimula. Eu queria dizer umas 2, 3 coisas. Só para... A primeira é que a atenção primária é essencial, a sua ampliação, né, o seu fortalecimento é essencial para viabilizar o direito em saúde, especialmente num país como o Brasil, né, que são vários continentes, vários países juntos. Mas não é a única, ou seja, não se limita aí à concretização do direito de saúde, né? Então, tem que pensar que, e nem tanto pela assistência hospitalar, claro que o modelo centrado no hospital não alcança universalidade a custos e a tempos impossíveis, mas mais do que o fortalecimento da atenção primária, é a capacidade da atenção primária de ser realmente quem intercepta a demanda de serviço de saúde e, como um diretor de orquestra, organiza, né, distribui essa demanda na rede. Então, tem que ter uma rede receptiva, né, tem que ter matriciamento e todo o componente territorial, que imagina se os atributos comunitários da APS que foram um pouco desvalorizados, dando muito valor aos atributos clínicos. Me parece que o Previne, de alguma forma, um pouco mostra isso, mas os atributos comunitários são fundamentais. Então, a atenção primária que se desenvolve aí, imagina na pandemia, se tivesse uma atenção primária muito forte, mais vinculada ainda na comunidade, possivelmente hoje estaríamos frente a um panorama diferente. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que é aquele dos planetas que o José também colocou de novo. Ou seja, nós temos que o SUS foi muito bom, esse processo foi muito bom porque soube aproveitar, soube criar condições, mas soube aproveitar dessas condições, porque não é somente ter a bola sozinha na frente do gol, você tem que, desculpa, é uma coisa um pouco machista o futebol, mas é o mais fácil, mas só tem que botar a cabeça para botar a bola dentro, se você fica paradinho, não entra, né? Então, o SUS foi muito bom nesse processo. Agora estamos num contexto não atualmente, porque uma das perguntas aí da Érica, que aproveito para comentar, é como fazer para revertir esse processo. Na situação atual, é só fazer o que estamos fazendo, a fala como a da Lígia, a protesta, não podemos nem descer na rua porque a gente tem a pandemia, enfim, mas eu não vejo nesse momento atual, com esses atores institucionais, não me refiro exclusivamente ao Ministério da Saúde, é claro que aí se centraliza o problema, mas obviamente alguma responsabilidade tem que ser compartilhada. Você viu que no debate do Previne também entrou isso, não foi o Ministério sozinho, né? Tinha outros que assinaram ali junto. Então, essa é uma primeira consideração. E o Previne, do qual eu não vou falar, porque ele já tem muito mais elementos e argumentos para analisar o Previne. Mas não podemos dizer que o Previne é a causa de todo esse retrocesso. O Previne, de alguma forma, é um subproduto, é um epifenômeno. E o problema vai ser, nós temos um financiamento do SUS que, além de ser baixo
do gasto público, nós temos um gasto privado absolutamente absurdo. O Brasil gasta mais dos 5% do PIB, o setor privado, dos quais 40% ou mais, mais da metade são planos de saúde. Então, há um gasto privado que está querendo ser aumentado, mas que ele pode aumentar com mais de 9% no PIB, só a detrimento, ou seja, um dos dois setores cresce, só se o outro descer. E é óbvio que o que tem que acontecer é absolutamente o contrário. Nós não podemos estar com 40%, 45% do PIB para a saúde e para o setor público, né? Quando a média dos países do OCDE é 70%, 75% e na América Latina é 60%. Então, essa anomalia, esse fenômeno errado tem que ser revertido, mas não aumentando o gasto público só, aumentando o gasto público, diminuindo o gasto privado. E isso é uma operação complicada. No contexto é impossível fazer, mas é difícil fazer qualquer outro raciocínio. Não podemos pensar que passamos 10% do PIB em saúde porque continua crescendo o público e o privado junto, o privado mais do que o público. Aquilo ali vira insustentável, vira Estados Unidos, vira, né? Então, quer dizer, o buraco está muito mais embaixo. Você tem que ter uma conjuntura que permita uma visão estratégica totalmente diferente da atual, que não limite a visão de economia é uma visão distorcida, ela é uma visão imediatista, né? Igual o discurso genocida. Por que genocida e não é um massacre, é um genocídio? Porque nós que temos histórico de atleta não morremos. Então é deliberadamente expor os mais vulneráveis para se virem e que parte deles saiam, porque muitos idosos afetam os cofres públicos, as previdências. Então é claramente um desenho, é óbvio, por quanto seja talvez confuso e difícil, porque está cheio de momentos de distração, mas é óbvio que aquilo ali é um desenho. Então a gente não vai restabelecer uma situação, porque não tem um diálogo. Eu sempre falo, como testemunha de Jeová, não tenho nada contra, é só um exemplo, mas desculpa se não é tão correto, mas quando o testemunho de Jeová toca lá embaixo na porta, muita gente não quer conversar. Ele diz, não, eu quero subir 5 minutos para explicar. Não, eu não quero ouvir, não quero. Então, não se instaura um dia, ninguém quer ouvir o outro. Então, não há nenhuma possibilidade com esse contexto, de resolver a situação. Não há nenhuma possibilidade. É só tentar sobreviver, porque ficar vivo, no final temos 40 mil equipes de saúde da família, né? São 40 mil. Vamos ver se conseguimos, né, ficar com um pouquinho daquilo ali e que daquilo ali podemos retomar, mas essa curva está descendo e a subida precisa de uma mudança de contexto. Tem que ter Saturno e não tem que estar Plutão e assim por diante. Com essa constelação no céu, só vamos ter tempo ruim, ok? Mas enfim, eu apresentei a história porque esse começou com a EQ 95, talvez um pouquinho antes, mas como medidas. Mas nós tivemos anos e anos de progresso, que podia ser melhor, podia ser mais rápido, mas foi progresso, foram todos momentos de crescimento, sempre foram blocos, um em cima do outro. É agora que estão tirando os blocos, mas por mais de então essa capacidade de construir existe. Eu confio muito nisso, né? Nesse ciclo que de alguma forma, como tem uma base forte, ela possa se sustentar. Obrigado. Provavelmente essa excessiva centralidade aí e abandono dos municípios à sua própria sorte também faça parte deste pacote de crueldades e de gestão autoritária que impacta na vida das pessoas que trabalham no SUS, inclusive. Professora Lígia, por favor, estão nos avisando que temos 15 minutos. Então, para você. Sim, foram muitos comentários e muitas perguntas. Eu vou sintetizar em alguns pequenos aspectos. Primeiro, a gente falou muito aqui na atenção primária, mas assim como o Renato, eu quero insistir, né, enfatizar de que
o direito universal ao acesso a serviços de saúde, né, não é um acesso só ao serviço de atenção primária, é uma rede integrada no SUS, né? O SUS se deve dar ênfase e prioridade para a atenção primária, porque nós podemos fazer uma atenção de melhor qualidade, mais próxima da população, mais relacional e etc. e tal, menos iatrogênica, menos consumista e tudo isso. Mas se tem que garantir uma atenção integral, também num dos sentidos que falou o José Ricardo, né, que é a garantia, então, do acesso aos serviços também especializados hospitalares terciários conforme as necessidades. Acho que isso é uma coisa sempre que a gente precisa também reforçar, né? Que é a atenção primária na rede de atenção à saúde na sua forma mais ampla e que não se restringe só aos serviços de saúde especificamente. A segunda coisa que eu queria reforçar eu falei muito sobre a estratégia saúde da família, porque com todos os problemas, né, ela tem um enfoque de modelo assistencial que é diferencial, que um dos campos principais que é a questão da abordagem territorial e comunitária com participação social. É isso que diferencia de forma importante e que possibilita uma mudança real do modelo assistencial no Sistema Único de Saúde. E nesse momento, né, a gente precisa reconhecer que também a atenção primária se reinventou, ela não foi deslanchada em toda a sua potência, mas ela tem se reinventado. A pesquisa que a gente fez em junho do ano passado já mostrava as inúmeras iniciativas, o engajamento dos profissionais. Mas o Ministério da Saúde, o governo federal, simplesmente não considerou essa potência da ação comunitária da atenção que nós teríamos. E em alguns lugares, nem agora na vacinação, essa potência não é devidamente considerada. Então, eu acho que a gente precisa reconhecer essa diversidade, né? Eu tenho insistido, nós discutimos muito com o Renato na rede de pesquisa em atenção primária sobre como enfrentar a pandemia também na atenção primária, de como esse enfoque territorial comunitário, né? O apoio social e ação comunitária são cruciais nesse momento, e a vigilância em saúde. Os países que deram certo foram, claro, isolamento social, as questões da vigilância em saúde foram mais bem desenvolvidas. Então, identificar os casos, testar, apoiar as quarentenas, né? E testar os casos, os contatos próximos. Essas são as questões que a gente tem que estar colocadas agora muito forte e ao longo desse ano, espero que não sejam muitos anos, né? Desse longo vai durar essa pandemia. Claro, vacina para todos já, só que não tem suficiente agora vacina para todos, porque o governo federal não comprou as vacinas quando deveria, e não adianta agora vir com blá, 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 que vai ter mais vacina, porque não vai ter imediatamente mais vacinas, porque é impossível ter. Sim, tem que fazer muito mais para ter mais vacina, mas no momento tem uma escassez mundial de vacinas, que é uma coisa que é real. Eu acho que em relação ao Previne, né, precisa revogar o Previne. Ele é um dos aspectos dessa reforma, né? O governo Bolsonaro teve no Ministério da Saúde teve uma posição muito clara de um sistema único de saúde que seja focalizado e seletivo, exatamente correspondendo a uma visão liberal da proteção social. Liberal no sentido econômico, né? Não liberal no sentido que somos liberais, temos uma vida diferenciada, etc. e tal. Então, de só garantir alguma proteção para os miseráveis, aqueles muito vulneráveis, população muito desfavorecida, e os outros que resolvam, aqueles que foram incapazes de resolver as suas necessidades no mercado, e os outros que resolvam no mercado. Então, acho que isso é uma coisa clara. A questão do cadastramento e o exemplo do Serviço Nacional de Saúde inglês, acho que uma coisa tem que ficar aqui muito clara. Eu dou aula sobre sistema de saúde, sempre falei da atenção primária, o médico generalista, muito forte, o NHS, a Itália, a Espanha, Portugal, todos centrados no médico, etc. e tal. Agora, na Inglaterra, no Reino Unido, 99% das pessoas são registradas num general practitioner, numa clínica de médicos generalistas.
é universal completo. Então, todos os médicos generalistas só trabalham para o NHS. Todos os médicos generalistas, dizer que agora o cadastrado, claro que tem que ser cadastrado, só que agora reduzir o SUS aos cadastrados, porque daí só o cadastrado que tem acesso à atenção secundária, porque tem que ser encaminhado à atenção primária, porque a gente acha que tem que ter referência, contra-referência, etc. e tal. Então, você está restringindo de fato. Então, é uma clara, as pessoas que estavam no Ministério naquela época, agora destruíram até essas iniciativas deles, eles colocavam claramente, não, esse é um modelo liberal de proteção social. Então, assim, explícito, falado nos congressos. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Acho que o Conasemos mostrou um problema da governança no próprio Conasemos, né, nesse período, né? Não, a direção do Conasemos, as posições dos COSEMS, o COSEMS de São Paulo e do Rio de Janeiro, fizeram análises muito bem feitas, muito bem embasadas, mostrando as perdas, né? O Renato mencionou aqui a questão que não há novos recursos, é só uma redistribuição, ou seja, muitos vão perder, né? Achei, realmente foi muito bom compartilhar dessa mesa. Acho, Luísa, a gente tem feito também aquela pesquisa com a Márcia Falso, né, nos municípios rurais remotos, e a gente pôde se aproximar também das formas de atenção à saúde, os desafios que são, né, para dar conta das singularidades das populações que têm diferentes modos de vida nesse nosso país inteiro, né? Então, eu acho que isso é uma aproximação assim também que foi muito legal para a gente, e já quero convidar você para umas oficinas que nós vamos fazer sobre essa temática, e lembrar também, como lembrou muito bem, falando aqui o meu último minutinho, lembrar também, como falou o Renato, né? A instituição do PAB, lá em 98, ela teve um efeito em termos, porque distribuía recursos para todos os municípios e todos os residentes, teve um efeito no acesso, né, nos serviços de procura regular, muito importante. Teve uma melhoria das pessoas que disseram que tinham um serviço de procura regular, muito importante, eram as pesquisas nacionais de amostra domiciliar, saúde, né, mostraram esse diferencial muito importante. Mas é isso, já 3 minutos. Muito obrigada. Luísa, eu vou te pedir um favor. Você fala e já encerra assim nosso nome. Tá certo. Tá bom. Obrigada a todo mundo. Luísa, contigo. Obrigada, Liane. Tá. Bom, o tempo realmente está no fim. Eu vou me limitar a comentar apenas uma questão que foi colocada aí, né? De que o governo está olhando para essa realidade. Na verdade, eu acho que é aquela questão da contradição na parede de Estado. Havia um conjunto grande de pessoas, de várias iniciativas preocupadas com essa questão da lacuna na política de saúde rural. Essa coisa vem inapenável devagar. Ela emerge em 2017 com o fator indutor, que é o financiamento aos municípios, mas ela tem o infortúnio, digamos assim, de encontrar esse contexto desfavorável. São os eventos que dão um cenário político aí. Então, a gente tem todas essas contradições na própria situação social e política do país. Então, pergunta aqui da Bernadette da Praxis, sim, eu acho que ela é muito importante, mas eu acho que neste momento a gente está tentando equilibrar o impossível, que é manter esse espírito e essa praxis otimista no sistema de saúde e ter que partir para a militância de rua, de cidadania, de voto e de posicionamento político de outra natureza, porque não haverá saída e solução só dentro do sistema de saúde, de forma alguma. Então, para finalizar, agradeço muitíssimo. Obrigado, Liane, pela sua condução maravilhosa, suave, aos colegas que estiveram aqui, e a querida Bernadette, que foi quem idealizou tudo e tornou possível que a gente estivesse aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria dizer que dá muita vontade de dialogar com várias pessoas, com todos os que postaram questões aqui. Nós optamos por esse formato. Obrigada a vocês pela generosidade. Muito obrigada. Obrigada a todos. Estamos encerrando. Boa finalização do Congresso para nós todos e todas. Abraço, gente.